Amigos e amigas da Casa do Caminho, mais uma vez aqui, nosso olá para quem nos alcance na gravação da próxima sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, ou que venha nos alcançar futuramente. Nosso muito obrigado pela oportunidade da reflexão. Aqui estamos hoje para discutir um tema bastante importante, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, lá no item 21. Mas antes de propriamente entrarmos no tema, vou lhes pedir um segundo da sua atenção. Um minuto para que a gente possa um pouquinho se desconectar das nossas contrariedades, nossos enfrentamentos do dia a dia e volvermos o nosso pensamento para a palestra, que é um tema que vem provocar a todos nós. Então, que possamos voltar ao nosso íntimo nesse momento, pensamento elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, modelo e guia da humanidade, o norte verdadeiro para a bússola moral do nosso íntimo. E que possamos, junto com o Dr. Herman, esse espírito extraordinário que, junto com essa equipe espiritual da Casa do Caminho, abre e escancara as portas desta casa para a solidariedade, para o acolhimento, para o carinho, para a atenção, para o estudo, para o esclarecimento à luz da doutrina espírita. Possamos, então, iniciarmos esse primeiro contato, a gravação que aqui fazemos, mas não sem antes fazermos um pedido. Vocês devem estar vendo, eu estou de casaco aqui, está frio hoje. Hoje é quinta-feira, está frio, madrugada foi fria anterior, estamos passando por madrugadas frias, um sol tímido durante o dia, mas a madrugada é fria. Dessa maneira, eu peço a vocês que estão nos alcançando ou com quem vocês possam compartilhar esse pedido, um cobertor ou uma doação ou um agasalho, uma doação financeira ou um agasalho que esteja lá dentro do armário e não seja mais usado, alguma roupa mais quente de um parente, de um amigo, vizinho, que possa você encaminhar para a Casa do Caminho, ou os cobertores, que são essenciais para a população em situação de rua, que são irmãos e irmãs que, como nós, vivem o desalento das ruas, vivem as marquises como seu teto, e esses cobertores, na verdade, são o único anteparo entre seus corpos enfermiços e o frio e a temperatura externa. São os cobertores. Não tem paredes como nós temos, como eu tenho aqui. Não tem sempre uma alimentação. Enfim, vivem uma situação de extrema miséria e dificuldade. Então, peço sua atenção para isso. Peço sua atenção para que a Casa do Caminho possa contar também com o abrigo da solidariedade, do carinho de todos vocês, no tentar ajudar financeiramente a casa, porque ela precisa se sustentar, ela tem compromissos, ela tem energia, ela tem, enfim, uma série de necessidades que, como nós, submetidos à matéria, temos, todos nós. Então, a Casa do Caminho precisa desse apoio, desse amparo financeiro, porque é através desse amparo também que ela consegue mobilizar a organização da sua ajuda para 70 famílias que vivem sobre esse guarda-chuva de bem-querer, de amor, de solidariedade que a Casa do Caminho promove e propõe mês a mês para cada um deles. Muitas das vezes, as cestas básicas que são montadas, o remédio que é providenciado, é a única ajuda com as quais eles conseguem contar. Então, esse é um momento de cada um de nós aí fazermos a nossa parte. Se pudermos, se não pudermos, a oração. Torçam pela direção da casa, façam suas orações pelos trabalhadores, pelos voluntários e por todos aqueles que possam buscar o abrigo de suas dores e o conforto nessa doutrina esclarecedora. Estamos falando de doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos entrando aqui. O capítulo é o 5, o item é o 21, confirmando aqui, item 21, perfeito, que é Bem-aventurados aflitos, o capítulo. Nós vamos tratar sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É algo que nos confronta. De antemão a gente já fica confrontado. Mas a gente tem que entender que esse capítulo ele vem trazendo um conjunto de informações importantíssimos para nós, que nessa bem-aventurança aos aflitos faz-nos entender aquela lei natural de causa e efeito, das circunstâncias, do porquê
estamos aqui, qual o nosso propósito de estarmos aqui. Somos criados espíritos simples e ignorantes na sua essência de origem. Não recebemos um corpo na nossa criação. Na formação como espíritos, da divindade em nos formar, nos entrega ao universo espíritos, essências espirituais simples e ignorantes. Ao longo de toda a nossa jornada, de toda a nossa história, adquirimos a possibilidade da encarnação, da reencarnação. E através disso, de muito tempo, que eu não vou aqui me colocar milhões ou milhares de milhões ou dezenas de milhares de anos, não vamos fazer essa conta porque eu não dou conta de fazê-lo. Mas compartilho com vocês que são muitas as moradas do Pai, já colocado, já de tanto tempo, nesse Evangelho de Jesus, esclarecedor, vem no Livro dos Espíritos, vem na história da humanidade, da religiosidade, e não só dentro do feito da doutrina espírita. Desde o catolicismo e anterior a ele, já se falava na reencarnação, já se falava na oportunidade de outros mundos, já se falava na pluralidade das nossas existências. Então, nessa bem-aventurança, nós estamos aprendendo o quê? Finalidade de estarmos aqui. Entre todos, está falando de justiça das aflições, as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições, e ele discorre de forma muito clara, todos os espíritos que contribuíram nesse formato, nesse capítulo aqui com o Sr. Allan Kardec, discorrem de forma muito clara e lúcida. Só que agora nós vamos ter que tratar um que também discorre Sanson, que é um espírito, membro da Sociedade Espírita de Paris, já desencarnado, traz a sua contribuição, e ele vem trazer um assunto que nos afronta. Não tem como não dizer que não. Eu tenho que admitir, já que sou chamado a fazer a reflexão à luz da doutrina, mas com os meus sentimentos, gente, ele fala aqui, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Primeira coisa, isso já serve, só o texto inicial, já serve para desmistificar aquela máxima de que espírita faz tricô com a morte, que nós não temos sensibilidade, que a morte é natural. A morte é natural. Eu queria até falar que isso não é uma coisa só do espiritismo. A nossa morte biológica ela é natural aos olhos da ciência, às vistas da ciência. Metabolicamente, nós temos um tempo de formação, crescimento, decadência e extinção. Ou queiram ainda o top of climb, quando a gente chega aqui no topo da nossa maturidade, começamos um declínio. Isso é natural, isso acontece, isso é biologicamente natural. Então a ciência entende isso. Espiritismo, doutrina espírita, idem. Só que quando ela está falando dessa naturalidade, ela está falando da naturalidade porque, como espíritos, almas encarnadas, né, a condição que Kardec colocou didaticamente, o espírito é quando vivemos fora da matéria, fora do corpo, erráticos. Alma é o espírito na condição de encarnado. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, quando estamos colocados aqui submetidos à matéria, existe um propósito. E um desses propósitos é a vida em sociedade, como também está colocado aqui no Livro dos Espíritos, é trazido dentro do Evangelho, enfim, nessa experiência, é trazido que estamos aqui vivenciando a oportunidade da correção de alguns enganos do passado, de alguns deslizes do passado, de alguns erros. Enganos porque não sabíamos ou tivemos erros porque nos locupletamos mesmo sabendo que estávamos enganando. Deslizes porque fomos coniventes com a situação, com o momento. Isso é natural, está dentro da nossa história. Não é para que nos martirizemos, mas para que nós possamos entender. Então, uma das coisas que nós temos, as causas das aflições, uma delas pode ser a pobreza, pode ser a doença, né? A miséria, né? A doença, pode ser uns altos e baixos, né? Pode ser um conjunto de termos aquisições de transtornos mentais vários que nos atrapalhem no progresso, pelo mau uso da nossa inteligência no passado, e existem também as aflições pelas perdas. E aí eu queria começar, eu vou fazer a primeira leitura, só para não dizer que a gente fugiu muito do texto,
Eu costumo tentar fazer uma reflexão em cima do conjunto, mas didaticamente, o Evangelho, no capítulo 5º, ele nos traz assim, perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Eu estava falando do que desconfigura, né? Perda. Diz que espírito não tem perda, é uma troca. Não é bem assim. A gente perde sim. Perda é deixar de ter tudo aquilo que é uma aquisição, mesmo sobre a consignação. O corpo que temos hoje nos servindo ao espírito nessa escola, nesse hospital, nesse laboratório, nessa oficina de retificação, é uma perda quando temos. Idem para os nossos queridos. Então, a palavra, o adjetivo está aqui colocado, né? Substancialmente colocado aqui. E mortes prematuras. Aí é a pegada. Porque aqui ele coloca, quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos mais velhos, costumais dizer, Deus não é justo. É aí que a gente briga com Deus, né? Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. O texto é muito mais longo, mas só esse primeiro parágrafo já dá um mote de tudo que a gente pode e deve discutir a respeito das mortes, né? De perda de pessoas amadas. Gente, uma das coisas que a gente perde pessoas amadas é porque aprendemos a amar. Vamos lembrar que, mesmo já nos idos de mais de 200 mil anos atrás, quando adquirimos esse corpo no formato que temos hoje, não no modelo, no formato sapiens sapiens. O modelo hoje já tem o cabelo cortado, né? As mulheres que digam, com todos os seus make-ups, né? Com todas as suas arrumações que elas fazem, os homens também, hoje já é um modelo mais avançado. Mas mesmo lá atrás, né? Nós estávamos iniciando o nosso processo de convívio em sociedade, iniciando racionalizarmos quem éramos. Nós não tínhamos esse sentido ainda. Nós estávamos nos primeiros passos da infância da humanidade, né? Humanoide. O formato humanoide tem mais de 6 milhões de anos pela Terra, mas essa inteligência já sapiens, não mais Neandertal, embora ainda muitos de nós tenhamos ainda um percentual pequeno desse DNA Neandertal natural, uma formação que estávamos miscigenados lá no tempo passado, prevaleceu o Sapiens. Bom, prevaleceu o Sapiens, prevaleceu a nossa inteligência instintiva, depois a nossa inteligência emotiva, motivo de perdas emocionais, e depois a racionalidade no nosso córtex frontal, a capacidade de produzirmos e exararmos ideias, de construirmos coisas abstratas, né? Lidarmos com números, com ciência, com tudo isso demandou um tempo extraordinário na nossa formação. O sentimento idem. Então, só temos perda de pessoas amadas porque amamos, que faz parte da nossa construção. E por que aprendemos a amar? Porque faz parte da evolução do espírito. Amar com compaixão. O problema é que ainda hoje o amor é uma figura que mais retrata os nossos gostos do que aqueles em quem depositamos o que chamamos do nosso amor neles. Vamos pensar. Quando amamos nossa cara parte, que não é cara metade não, nossa cara parte que vai viver conosco, né? Nossa mulher, nosso homem, né? Quando amamos os nossos filhos, né? Também nós os amamos, mas num sentimento que primeiro nos realiza. O sentimento primeiro do amor ainda para nós, enquanto humanidade, não é dar a liberdade a amar o outro na sua totalidade, lhe dando plena liberdade, entendendo tudo e nos resignando. Não. A gente sempre tem uma forma de tentar fazer uma intervenção, fazer uma participação, e quando isso não nos corresponde, é justamente a frustração, o amor não correspondido, quando o amor deveria ser um sentimento, segundo Jesus,
que trazemos e levamos para o próximo, independente das nossas realizações ou de qualquer situação que nos locuplete. Ou seja, nos frustramos porque ainda somos egoístas na forma de amar. Amamos nos amando porque isso nos completa. Mas faz parte do processo. Está natural, ninguém está dizendo que está errado, muito menos eu. Mas, quando alguém vai embora, aí dói. E aí tem aquele julgamento, por que não os mais velhos? Porque é racional para nós. Veja, a gente estava falando da biologia, que a morte, existe uma racionalidade. Né? Como a gente já sabe que o envelhecimento ele é compulsório e a morte, a extinção física, ela é compulsória, aí que o espírito se liberta, o espírito segue sua rota, né, permanentemente, o espírito não morre, o que morre é o corpo, mas quando esse corpo envelhece e segue para a extinção, a gente considera normal. Então, é óbvio que nós vamos ter sentimento da perda de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de um amigo mais velho, a gente sempre vai sentir. Mas existe dentro de nós uma racionalidade que diz isso está na história. Aí, quando mais jovens, que já não é o meu caso, mas quando já bem mais jovens, quando perdemos um amigo, eu tive experiências assim na juventude, perdermos amigos da mesma idade. Aquilo nos traz uma complexidade, nos traz uma afronta, né? Ou via acidente, ou via por uma doença fatal, um câncer, que chegou devastando e leva um jovem de 20 anos de idade. Caramba, como é que pode, né? Teve um câncer de estômago, foi devastador em 3 meses, extinguiu, esse amigo nos tirou da frente. Ficava difícil o entendimento, eu ainda não era espírita. Vivia entre espíritas, meu pai e minha mãe, que saíram lá da Igreja Católica também, mas eu não vivia muito ligado nisso, não. Só mais tarde, graças a Deus, tive a oportunidade de me aproximar dessa doutrina, me esclarecer um pouco, e agora, com esse pouquíssimo esclarecimento que tenho, estou aqui fazendo as reflexões junto com todos vocês, esperando que venha auxiliar ou lhes provocar a ideia e o hábito de estudarem para o avanço. Então, voltando, era difícil. Por quê? Porque era muito jovem. E a gente fica naquilo, a gente não pensa no espírito que está ali encarnado, que poderia ser um espírito de alguém que estava só completando o seu tempo necessário para aquele ciclo. Mas aos 20 anos, aos 5 anos de idade, por exemplo, existe um estudo da Unicef. Eu acho que o último dado que tem é que 3,3% das crianças nascidas no Brasil sucumbem biologicamente, ou seja, morrem antes dos 5 anos de idade. Mas por que chegou aqui? E aqueles que sequer completam a gestação? Por que isso? E a gente pergunta, onde a divindade? Aí a gente briga com Deus, né? A gente está brigando. E eu não tenho, assim, coloco aqui, divido, compartilho com todos vocês o que pensar de quem possa ter a experiência da perda de um filho ou de uma filha, de um neto. Eu sou avô hoje, fico imaginando, é inimaginável a dor. Eu racionalizo aqui comigo que o entendimento é perfeito. Pode acontecer, acontece porque é necessário acontecer, mas não é em uma encarnação que nosso espírito gravado dessa dor, em seu perispírito, trazendo essa experiência para o espírito, pode racionalizar e conviver com isso de bem. É muito difícil. Mas nos ensinam os espíritos que muitos desses acontecimentos, na sua razão de ser, lembre-se que esse capítulo traz provas anteriores, né? Causa das aflições por causas anteriores e causas atuais. Então vamos lá. Uma criança que não completa a sua gestação, uma criança que mal chega aos 5 anos de idade, ou uma criança que ainda na plenitude da infância e da adolescência se extingue. São muitos os casos. É muito difícil a gente andar dentro do INCA vendo aquela ala só das crianças. Muito difícil. Tem que ter muita convicção, muita fé, levar a palavra, mas é difícil ver os pais naquele sofrimento, naquela angústia, na expectativa, na esperança, numa tentativa de atenuar a dor em si
e em seus filhos. Mas é um trabalho que também nos compensa para nos mostrar que nem tudo é tão difícil quanto nós pensamos que seja em nossas vidas, pois que há dores muito maiores para a gente visitar e poder esquecer um pouquinho das nossas. Vamos voltar. Perdas acontecem porque, vamos lá, um espírito que em vida anterior suicidou-se, ou seja, deu fim à vida antes do tempo. Muitas das vezes vem passar aqui um tempo internado, encarnado compulsoriamente e extinguir o seu tempo por causa da completude do tempo que não havia dentro do seu projeto anterior. Pô, mas isso é muito difícil. Não, a gente chega aqui com um projeto. Todos nós chegamos aqui com um projeto. A gente não chega aqui ao Deus dará, como dizem. Né? Eu, aliás, nem nunca entendi porque é o Deus dará. Deus não dará assim de nada sem que esteja tudo muito bem organizado. Mas é um dito popular que usei aqui agora. Mas a gente não chega aqui sem um projeto. A gente tem uma razão e um porquê. Estamos chegando aqui como quem chega para retificar, reorganizar, reinventar, refazer, recondicionar muitas coisas. Por isso, reencarnação. Encarna novamente para trazer um ajuste. Né? E nem sempre de castigo. Estamos num mundo de provas e expiações, mas não é isso. Agora, o espírito traz, aquele espírito que lá atrás, ocupando um corpo, deu extinção compulsória pela sua vontade, por uma insanidade, por um momento de loucura, vem completar o tempo naquele projeto, para que dali para frente possa se reorganizar um novo projeto e esse espírito volte para um reaprendizado aqui encarnado. Não vamos vir com penas e castigos assim, martirizantes, não. Leiam aí Dona Ivone Pereira, vão perceber todas as escalas das suas obras, tratando muito bem, desde Memória de um Suicida e todas as outras obras, trazendo muito bem explicado isso. Doutrina, em Livro dos Espíritos, dentro do próprio Evangelho que nós estamos tratando, traz isso de uma forma muito lúcida. Não existem esses castigos como nós fomos anteriormente preparados para pensar. Ou então aquelas alegorias de que o espírito, ao sucumbir, vai viver em uma nuvem com uma harpa, como se ali se transformasse em anjo. Não, alegoria. Ou a pena do inferno para o suicida, porque não tem nem o direito de ser enterrado em terra santa, como eram os cemitérios, enfim, são todas alegorias e todos martírios que nós já superamos graças à doutrina espírita que nos traz a consciência. Agora, a perda de queridos continua. Eu não imagino que seja a perda de um filho, ou de um neto, de uma neta, de uma filha. É algo inimaginável. A própria companheira ou companheiro hoje em dia, sua extinção compulsória, traz um confronto. Mas devemos entender a razão de Deus, não brigar com Deus, mas entender a razão do nosso tempo. Traz aqui, fosse um homem de bem, é um capítulo que está aqui dentro do Evangelho, fosse um homem de bem, teria morrido. Né? Ou seja, teríamos deixado a prisão, o cárcere da matéria, para sermos erráticos novamente. Isso não quer dizer que saiu daqui e está chegando lá do outro lado em palácio. São outras alegorias, né, que são inventadas também nas múltiplas outras religiões. Né? Há aqueles que não cristãos vão conduzir de alguma forma que você volta até na condição de animal ou de inseto, ou dentro da alegoria do cristão que a gente vai para uma nuvem, ou então que existe um paraíso eterno que a gente adquire e compra, ou que até o suicídio em nome de uma causa, imaginem o absurdo, o suicídio em nome de uma causa tem justificativa de bem ser recebido no paraíso. Não existe. Erraticamente, vamos ter que continuar os nossos ajustamentos. Agora, existem perdas e mortes prematuras? Existem, que são organizadas por esses momentos especiais. Vem com uma doença, tem um momento, um rompante grave, ou por um acidente, enfim, vai causar. E existem aqueles que são procurados. Né? Os nossos queridos mais jovens, tão amados, tão estimados, e que por meio do uso de drogas lícitas ou ilícitas, pelas insanidades dos vícios outros, acabam encontrando a morte através do suicídio
ou da participação inconsciente em estar dirigindo ou andando pela rua indevidamente e sofrerem um acidente porque estão absolutamente drogados, adquirindo aí um peso muito grande na continuidade da sua carreira como espíritos. Derruba a esperança de qualquer pai, de qualquer mãe, de qualquer avô, mas é verdade. As Mães de Chico, o filme, ele traz muito isso, porque ele consola. É muito bom de ver esse filme. As Mães de Chico, não só para nós espíritas, para todos os demais, para entender o consolo, porque não havia razão, havia momentos em que Chico nada tinha para falar. Ele só se abraçava e chorava junto com aquela mãe. Porque frente à perda de um filho, às vezes não existe consolo e palavras para o momento. Só o passar do tempo, só passando por todos os significativos pontos do luto, como Elizabeth Kubler-Ross conseguiu tão bem descrever, né? Quando a gente passa pelos 5 pontos, é que começa a ver a capacidade de realizar uma concessão a Deus e entender o porquê. Não é fácil, mas existe o porquê. Agora, quando esse ciclo de sofrimento pela encarnação se rompe pelo nosso histórico passado, está na história do espírito das causas anteriores. E tem as causas atuais, que é esse rompimento por conta das suas escolhas. São os nossos jovens, que muitas das vezes, mesmo com toda a nossa dedicação, toda a nossa devoção em bem formá-los, como zeladores, porque não temos a posse, fazemos a zeladoria, recebemos esses espíritos à nossa zeladoria, aos nossos cuidados, e algumas vezes esquecemos de dizer não quando era preciso, algumas outras dizemos sim para coisas que não poderiam ser ditas, e outras vezes sequer participamos da vida. E aí existe um descolamento que deixa o jovem à mercê dos seus pensamentos não tão bem equilibrados, não tão bem ajustados. E aí fica difícil. E aí existe a extinção pelo suicídio, que é causa importante, significativa entre os jovens em todo o planeta, independente de religião, de credo, de condição social, enfim, independente, é causa significativa, só perde para acidentes, que também é muito motivado pelo uso de drogas lícitas e não lícitas, que produzem, ou seja, podemos dizer que um suicídio quase que indireto. Então, a gente tem que perceber o seguinte: por que da razão? Na razão da evolução do espírito, na razão da retificação, na razão do reajustamento. E por que o pai e a mãe sofrem juntos, os avós, os tios? Porque esse grupo, essa órbita em torno desse ser, tem a ver com as histórias passadas, ou tem a ver com as aflições das causas atuais. Por muitas das vezes, não saber atuar ou participar de modo significativo nesse espírito que nos é consignado aos cuidados, por uma zeladoria de amor. Por isso que as perdas nos tocam tanto, porque já somos, felizmente, graças a Deus, capazes de amar. E as perdas acontecem. As perdas das coisas, mas substancialmente a perda das pessoas. Às vezes pela porta do suicídio. Tivemos muito tempo na nossa juventude, dentro da nossa adolescência, ouvindo Romeu e Julieta, que traziam uma história de amor, onde o suicídio era fruto de tudo isso, por conta de um desencontro e de um conflito entre famílias, mais uma prova de orgulho, vaidade, dissensão da capacidade de entendimento do próximo. Passamos a vida sendo formados como se isso fosse uma história de amor. Quando hoje, à luz da doutrina espírita, podemos ver uma história de desencontros, de orgulho, vaidade e de horror. Morte causada por um desencontro absolutamente apático da razão. Shakespeare estava colocando o seu tempo, mas para nós não existe formação, não existe compreensão de entender aquilo como uma razão possível e permissível. Como não existe, estou aqui nos minutos finais, as perdas dos prematuros que chegam para nós, é claro. E quando não,
as perdas causadas pelo aborto, por concessão, da forma criminosa de eliminar um processo de formação biológica de um espírito que está preparado para encarnar ali. Também uma forma dolorosa de perda e que muitas das vezes vai levar na história do casal ou daquela mãe, possível mãe, né? Ex-futura não sendo mãe, que decidiu pela extinção daquele ser em formação em seu ventre. Muitas das vezes com a conivência de outros parentes, muitas das vezes com a conivência do pai, ou seja, uma conivência paterna e materna na extinção da formação de uma vida. É vida. A partir do momento da formação de duas células, é vida. E ali já está designado, como aprendemos, um espírito. Extinguimos a possibilidade da encarnação de um espírito e adquirimos um histórico de muito peso, de muita retificação e reajuste para o futuro, nas causas atuais e já nas futuras. Eu não quero me alongar sobre o tema, mas faz parte de uma reflexão muito importante nossa. Vida é uma concessão divina. Sobre qualquer aspecto, sobre qualquer condição que não seja natural, nós, qualquer um de nós, sobre a égide de qualquer religião, cristã ou não, tem sequer o direito de pensar na sua extinção. Vida é uma concessão divina, não é um acaso, não é um acontecimento unicamente biológico. Tem toda uma estrutura para a formação do espírito que somos sobre a luz desse Senhor dos mundos, desse grande arquiteto do universo, Deus nosso Pai. E significativamente para nós, que aqui temos a liderança de Jesus, governador permanente do nosso planeta, esse que há mais de 4,5 bilhões de anos atrás nos deu essa formação como casa de moradia para todas as nossas experiências, não é admissível que possamos pensar em morte por uma atitude ou uma decisão nossa. Por isso, muitas das vezes, vamos enfrentar, sem entender na íntegra, a causa de perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Pensemos que muitos dos resultados de hoje são causas do nosso passado, que felizmente não temos como memória efetiva na nossa lembrança, mas registrada perispiritualmente, tudo tem uma lei de ajuste, lei de causa e efeito. Esse capítulo nos traz todos esses momentos para nós fecharmos. Quando ele fala do bem e mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é desse mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que é o que falamos. Aqui mesmo, se fosse um homem de bem, teria morrido, aquilo que mencionei. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, sacrifício da própria vida. Até nisso tem uma explicação aqui, quando existe um valor, não é só sacrificar, você tem que ter uma razão contundente para que isso se justifique. Então, possamos, nesses poucos 33 minutos que estivermos juntos aqui, fazermos a reflexão à luz do Evangelho de tudo que aqui foi colocado e de muito mais que todos vocês, amigos e amigas da Casa do Caminho, possam buscar e todos os demais que alcancem essa gravação. Que a graça de Deus, nosso Pai, esteja presente em nosso íntimo hoje e sempre. E que esse norte verdadeiro para a bússola moral nossa, Jesus, nos conduza pelo caminho certo e o caminho verdadeiro, que é a vida, essa bênção, esse bem maior que aqui recebemos. Muito obrigado. Bênção a todos.